Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa aula são as crises hipertensivas. O que pode levar uma pessoa a ter uma crise hipertensiva? A hipertensão ela está intimamente relacionada com a força com que o sangue exerce sobre os vasos sanguíneos, né? Então, numa crise hipertensiva, podemos sugerir que o sangue ele exercerá uma força normal sobre a parede dos vasos sanguíneos, né? Veias e artérias, de modo a causar dano a estes, tá? Então, uma crise hipertensiva ela pode evoluir ao quadro de uma parada cardiorrespiratória, de modo com que esse sangue exerça uma força tão grande sobre as paredes dos vasos sanguíneos cardíacos, tá? De modo a lesá-los. Então, nós podemos ter uma parada cardiorrespiratória em decorrência desse fluxo intenso que uma crise hipertensiva resulta, tá? Podemos também, a consequência de uma crise hipertensiva, os acidentes vasculares encefálicos, por conta dos vasos sanguíneos e artérias cerebrais receberem um volume muito intenso e com uma força muito grande sobre a parede de seus vasos, de modo que nós podemos ter o rompimento de um desses vasos, no caso do acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico, tá? Por conta dessa força anormal durante uma crise hipertensiva. Ou então podemos ter também a obstrução dentro do vaso cerebral, por conta desse fluxo a mais, esse fluxo intenso e muito forte, cujo formará pequenos coágulos, né, obstrução desse vaso sanguíneo cerebral e consecutivamente o paciente apresenta o acidente vascular do acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, né, onde não haverá oxigenação por conta dessa obstrução. Pessoal, são vários outros problemas. Nós já falamos em outra aula sobre o aneurisma. O que é o aneurisma? O aneurisma é como se formassem ali no final das artérias, como se fosse um saquinho de sangue, também fazendo com que haja obstrução, uma má perfusão de sangue a este órgão. Então, assim, esse aneurisma, ele pode se romper e ele também pode ser uma consequência aí no caso da hipertensão. Mas as crises hipertensivas seriam valores que excedem aí a normalidade daquele indivíduo. Muitas vezes são pacientes que são hipertensos crônicos e em um dado momento acabam tendo esse diagnóstico aí de valores muito altos em relação à sua pressão arterial. Pacientes que chegam aí a pressão 19 por 9, 18 por 9, 18 por 7, valores altos que farão com que o organismo entre numa exaustão muito grande, tá? Porque receberá um fluxo muito intenso, receberá um fluxo muito alto, e isso vai forçar muito toda a parte respiratória do indivíduo, toda a parte cardíaca, e os riscos são muito grandes, conforme eu expliquei a vocês, tá? O que pode fazer com que o indivíduo tenha uma crise hipertensiva? Nós temos duas situações aí. Nós temos os pacientes que já são hipertensos crônicos, tá? E acabam tendo uma crise hipertensiva ou por alguma questão de estresse. Por que o estresse? O estresse ele libera em nossa corrente sanguínea hormônios como adrenalina, como noradrenalina, fazendo com que toda a atividade cardíaca e respiratória aumente consideravelmente. Ou então esse paciente de repente sofreu o estresse, como eu disse, a alimentação, o sódio, gente, o sódio é o hipertenso, aliás, o excesso de sódio não é bacana a ninguém, porque que acontece? O sódio, nosso coração, né, o músculo miocárdio, na sua bioquímica, né, dos seus nutrientes necessários à sua contração, nós temos aí, podemos considerar dois principais, o sódio e o potássio. Uma vez que principalmente o sódio isolado e consumido de modo muito exagerado, fará com que esse músculo trabalhe mais, porque é o que de fato faz o coração trabalhar, o sódio. Só que em doses excessivas fará o coração trabalhar excessivamente e esse vai distribuir o fluxo sanguíneo de modo mais intenso, que pode resultar nas crises hipertensivas. Então o indivíduo às vezes ele já é hipertenso, consome um volume muito alto de sódio, consecutivamente tem uma crise hipertensiva, o uso do álcool, né? O álcool ele faz também com que haja aí um trabalho mais intenso do organismo, consecutivamente as suas toxinas farão com que também o volume do sangue possa aumentar, desencadeando então uma crise hipertensiva, o estresse, o consumo do sódio, como eu disse há pouco, a nicotina ela deixa o sangue mais espesso, mais grosso, de modo a também aumentar a pressão arterial, além dela lesar também a parede dos vasos. Então, várias coisas poderão fazer com que um indivíduo já hipertenso
tem uma crise hipertensiva, tá? Outra situação é uma pessoa que não tem o diagnóstico e às vezes passou um estresse muito grande, às vezes consumiu álcool em volumes muito altos e consecutivamente apresentou uma crise hipertensiva. O que é mais grave, professora? O crônico ou uma crise aguda de uma pessoa que nunca teve esse diagnóstico? Eu diria para vocês que é um tanto quanto complexo. Mais uma vez que o paciente ele é hipertenso crônico, o seu organismo poderá, na sua anatomia, no calibre dos vasos sanguíneos, meio que se adaptar a essa condição. Logo, uma pessoa que não tem esse diagnóstico, quando ela tem um pico muito intenso de pressão arterial, aquilo pode surtir de um modo mais impactante ao seu organismo. O sedentarismo, pessoal, quando nós somos sedentários, o que acontece com o nosso fluxo sanguíneo? Ele não flui, a perfusão sanguínea ela não flui adequadamente porque existe aquela imobilidade prolongada. Uma vez que eu faço exercícios, eu faço atividades leves, o fluxo sanguíneo ele pode fluir melhor, adequadamente, e essa distribuição de sangue acontecer melhor a todos os órgãos, tá? Então, o sedentarismo também é um fator de risco aí às crises hipertensivas, né? Porque se a gente fica muito parado, o sangue não vai fluir adequadamente. Então, assim, poderá fazer com que haja o aumento da pressão arterial. Então, o sedentarismo, o estresse, né? Como eu já expliquei a vocês, os hormônios que serão liberados, o tabagismo, o álcool, consumos excessivos ali de sódio, né, como eu já expliquei a vocês, e todas as consequências de uma crise hipertensiva, elas são muito complexas porque elas podem evoluir esses problemas que eu disse. O aneurisma que nós já estudamos, o acidente vascular encefálico, a parada cardiorrespiratória e o infarto agudo do miocárdio. Então é tudo muito complexo, tá? Essa situação é um tanto quanto delicada e precisa ser devidamente controlada. Vamos ali aos nossos cuidados tão falados de enfermagem. Quais são os cuidados de enfermagem, pessoal? Primeiro passo, manter esse paciente calmo, tá? Se você verifica a pressão do indivíduo e você verifica ali, você colhe valores altíssimos, obviamente você anotará aquela informação, mas você não vai replicar ao paciente essa informação ao pé da letra, porque você poderá desencadear um quadro de nervosismo a mais do paciente, né? E aquilo ali pode aumentar, pode piorar, uma vez que o estresse ele está intimamente relacionado a alterações na pressão. Então, você vai verificar o seu paciente em ambiente calmo, você vai ter uma abordagem calma para minimizar todo o estresse desse paciente. Você vai promover um ambiente tranquilo a ele, e aí você verifica aquele paciente, você pode deixá-lo em repouso, né, para que assim a sua atividade cardíaca diminua e consecutivamente a sua pressão arterial também. Você poderá administrar os antihipertensivos, principalmente sobre via sublingual, porque embaixo da língua, professora, nós ministramos os antihipertensivos, porque a via sublingual, ela possui vários capilarzinhos, vários vasinhos sanguíneos que vão absorver essa medicação e elas agirão de modo muito mais rápido, porém é muito incômodo. Quando houver a necessidade, faremos dessa forma, tá? Vamos monitorar os seus sinais vitais, vamos reforçar a ingesta hídrica, né? Administrar diuréticos também para reduzirmos esse volume de líquidos aí presentes em seu organismo e vamos nos atentar a toda e qualquer alteração de sinais vitais. Esse paciente será devidamente monitorado e sempre provendo a esse paciente um ambiente tranquilo, tá? Para que assim esse estado ele não aumente. Orientar os familiares para também promover a esse paciente sempre um ambiente mais harmônico, um ambiente mais tranquilo. Lembre-se sempre que a questão as questões cardiovasculares, elas estão sempre muito relacionadas às questões emocionais. Logo, nós temos que nos atentarmos a não piorarmos esse quadro. Tá bom, pessoal? Vamos continuar lá no fórum. Espero que vocês gostem muito da aula de hoje. Muito obrigada!